Continuando a minha viagem, né, que eu tava desenvolvendo, então, porque acabou a memória. E aí eu tenho justamente as erupções cutâneas, o rio que tá passando no meio. Aí no fundo eu tenho justamente essas depressões, então vendo depressões e retrações que estejam nessa mama. Também eu tenho um cara pedindo pizza, então é uma massa de estruturas que estão ali no meio. No céu tá se abrindo e tá saindo justamente nuvens. O céu se abrindo vai ser uma rachadura, são cicatrizes presentes, né, cicatrizes prévias. O, o, a nuvem são os nevos que podem estar lá presentes, essa nuvem que está saindo é chuva. E também marcas congênitas e outras marcas congênitas e tatuagens, né? Tatuagens é justamente a nuvem que está num formato específico. Deixa eu ver se e o sol que justamente a coloração desse mamilo que pode estar aí mais específico. Também tem um pé de laranja que é justamente a, a pele em casca de laranja. E deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Não, alterações dos mamilos também estão presentes, né? Que são, e sim, qual é a simetria do mamilo para o outro, que é justamente por isso que tem uma erupção cutânea para cima e outra para baixo, certo? Então a lógica é essa. Então essa é a inspeção estática, né? Se quiser ver o melhor no Palácio da Mente, aqui a gente tem minha foto lindíssima para poder lembrar disso tudo, né? Então olha que legal, um vulcão, sol roxo, aí tem a depressão, as retrações, né? Tudo isso, o céu partindo no meio, saindo justamente aqui os névoas, as marcas congênitas e as tatuagens muito loucas aqui, beleza? Entende quem quer, né? Então esse é o Palácio da Mente, né? Forma uma imagem na sua cabeça que você consegue tranquilamente lembrar dessas coisas. Então a gente tem inspeção estática, então essas são as coisas que eu tenho que lembrar quando eu estou vendo essa inspeção estática e também a inspeção dinâmica. E aí eu vou ver as mesmas coisas, mas eu vou buscar observar mais as massas, observar mais as retrações dos abalamentos, porque justamente eu vou estar em movimento, né? Então eu peço para que a mulher coloque aqui a mão atrás da cabeça e pressione as mãos, né? Dessa forma que eu consigo observar as alterações aqui relacionadas aos mamilos. Mesma coisa depois quando eu solicitar que ela coloca a mão aqui coloca a mão aqui, como é o nome dessa região? No flanco, né? Coloca as mãos nos flancos abdominais e também depois fazendo justamente um pender um pouco para frente, né? Inclinação do tronco para frente. Então essas são as posições que eu tenho que colocar com o objetivo justamente de observar essas alterações relacionadas à mama. Então eu tenho justamente esse exame físico que eu inicio a partir daí e depois eu passo da inspeção. Qual é o próximo passo? Seria justamente a palpação, né? Aqui obviamente a gente não vai ter ausculta, mas nem percussão. Então daqui para frente só vai ser a palpação. O que é que eu vou palpar? Eu vou palpar linfonodo, especificamente os linfonodos axilares e os infra e supra e infraclaviculares, né? E aí eu vou observar justamente características como, por exemplo, adesão aos tecidos profundos, mobilidade. Vou observar a textura, vou observar se há presença de dor, alterações na pele. Então todas aquelas características, o tamanho, né? Todas as características linfonodais, certo? De linfonodos que em geral não devem estar palpáveis. Então a presença disso aí pode justamente indicar alterações na própria mama. E por fim a palpação da própria mama, né? Então a palpação da mama ela é dividida em 3 grandes momentos. Então aqui fazer a força na mão é deitado, né? Volume, cólica, deixa eu ver se tem alguma anotação a mais que eu esqueci de falar. Não, falei tudo, né? Então, palpação da mama ela vai ser o seguinte: eu vou fazer, na verdade, a palpação vai ser com a mão espalmada, certo? A primeira. Eu vou fazer ela em 3 momentos. Na primeira, a mulher ela tem que estar deitada, né? Essa mulher ela tem que estar deitada. E aí eu vou fazer a palpação de maneira superficial, profunda, intermediária e profunda, genuína, realmente profunda. Essa palpação ela tem que ser com a mão estendida, no caso da primeira, em que eu vou fazer a palpação nos 4 quadrantes, certo? Nos 4 quadrantes. Depois eu vou aprofundar mediamente e vou fazer justamente um dedilhado, né? Buscando justamente fazer um dedilhado de vai e vem, subindo e descendo, certo? E sempre andando para o lado para ver justamente essas alterações. E por fim, um dedilhado profundo, com o objetivo justamente de identificar os nódulos que estão justamente mais profundamente posicionados, certo? Obviamente eu tenho que ter a delicadeza para gerar o mínimo de dor possível, tentando justamente diferenciar aquela dor só da pressão do dedo da dor realmente que a paciente tenha sentido por conta da presença de um nódulo, por exemplo. Uma coisa que é importante que eu tenho que observar aqui, o que é que eu estou procurando com essa palpação? Eu estou procurando justamente aí observar massas, né? Observar adensamentos,
observar nódulos, observar a presença de dor, certo? E também observar aí secreções mamilares. Então essas secreções mamilares que inclusive poderiam ser notadas já desde a inspeção, aqui durante a palpação eu consigo observar de maneira mais presente, né? Então o paciente da decúbito dorsal, mesa firme, né? E sim, uma coisa muito importante, tem que ver unilateralmente e a mão da paciente tem que estar posicionada aqui na cabeça. Então aquela posição que eu fiz para a inspeção, ela se repete só que unilateralmente. Tentar observar uma mama de cada vez para que a mulher não esteja descoberta aí nas duas regiões, né? Lembrando que assim, dessa forma eu consigo tensionar os músculos peitorais e eu evito justamente que haja um aprofundamento muito grande das mamas, beleza? Então eu vou fazer justamente nesses três sentidos, né? No sentido de vai e vem, aqui com o dedilhado e aqui com a ponta das mãos, sempre tentando fazer nos 4 quadrantes, né? E aí justamente o que é que eu vou procurar novamente? Nódulos, adensamentos e secreções. Nódulos, adensamentos e secreções. O adensamento nada mais é do que um nódulo que está aí, que não tem justamente seus limites tão bem descritos, né? Então você não consegue delimitar tão bem, beleza? E sobre esses achados eu tenho que justamente, depois que eu fizer a palpação, lembrando, mulher deitada com a mão justamente na cabeça para forçar os músculos peitorais, né? E eu vou fazer cada mama sendo descoberta de uma vez, né? E aí essa técnica vai ser justamente por conta desse movimento de vai e vem, dedilhado de vai e vem, ou a mão espalmada, de forma superficial, profunda, intermediária e profunda genuína, com o objetivo de identificar essas diversas estruturas e palpando todos os quadrantes no movimento de vai e vem, né? E aí eu tenho que justamente, a depender da estrutura que eu achar, eu tenho que caracterizar. E como é que eu caracterizo ela? Caracterizo-la é justamente através da nossa queridíssima localização. Então eu vou dizer em qual quadrante está, ou a que horas ela está, fazendo aquela técnica do relógio. Eu vou dizer a posição. Depois que eu disse a posição, eu tenho que saber o tamanho daquela estrutura que eu encontrei, né? Se for uma secreção, obviamente eu vou dizer a quantidade, ou as características, odor, textura, cor, volume, né? Mas aqui, se eu tiver uma massa, tem que dizer onde é que ela está. Eu tenho que dizer aí qual o seu tamanho, né? Eu tenho que dizer qual é a relação dessas estruturas, dessa massa, com as estruturas adjacentes, né? Com os planos profundos, com a pele, né? O nível de mobilidade dela. Tenho que saber o contorno, característica do contorno. Tenho que saber a característica da superfície, se é uma superfície lisa, se é uma superfície irregular. Eu tenho que saber se tem alguma alteração trófica, ou seja, uma alteração na pele, se há algum eritema, se há alguma secreção, se há alguma hematoma, qualquer alteração desse tipo, uma pilificação, sei lá, depressões, nervos, tatuagens, retrações, tudo isso tem que ser considerado, né? Dor. E dor também, obviamente, tem que ser considerado sempre, né? Então, sempre são essas estruturas: massa, adensamento, secreções e dor. Massa, adensamento, secreção e dor. Beleza? Consistência, mobilidade, delimitação, forma, né? Forma, o formato também é importante. Então, tudo isso são características do registro de exame físico. Então, só relembrando a sequência, né? Eu fiz a anamnese, né? Fiz aquela anamnese geral, até a história da doença, história familiar. Depois eu saí procurando características ginecológicas, alterações de corrimento vaginal, menstruação, gravídicas, corrimentos, atividade sexual, queixas urinárias, queixa gastrointestinal, menstruação, gravidez, últimas gravidez, então as características de anamnese. Depois eu fui fazer aí o exame físico geral. Iniciei o exame físico pela inspeção da mama. Fiz a inspeção da mama, fiz a inspeção estática, fiz a inspeção dinâmica. Depois que fiz a inspeção dinâmica, eu palpei linfonodo e agora palpei a mama, certo? Fiz o exame físico. Agora eu vou fazer o exame ginecológico, vou para o exame da genitália, beleza? E aí o exame ginecológico ele vai ser dividido em 3 partes, né? Primeiro, obviamente, a inspeção, né? Depois que eu faço a inspeção, eu vou fazer aí o exame especular, e depois o exame como é o nome? Exame do toque vaginal, certo? Então essas são as coisas que eu tenho que fazer no exame ginecológico, beleza? Então,
No exame ginecológico, a paciente ela vai estar justamente na nossa queridíssima no leito ginecológico. Então ele tem que estar na posição de 30 graus com dois objetivos. A primeira é justamente relaxar a musculatura abdominal, permitindo com que haja uma facilidade para entrar nessa região perineal, e também fazer com que a mulher ela perceba o que o médico esteja fazendo, né? Que ela não fique justamente aquém dessa movimentação e fique mais à vontade, beleza? Inicialmente, para fazer esse exame ginecológico, é sempre importante colocar uma luva colocada sempre na frente do paciente para que ela veja, né, que você está colocando a luva. E nesse momento é sempre importante conversar, criar um ambiente bom, criar um ambiente confortável, tá com todo o aparato pronto para que você não precise estar buscando aparato em todo aquele momento, uma equipe presente e sempre um acompanhante, né, seja homem, seja mulher, para que esse exame ginecológico ele seja feito com uma tranquilidade importante. E uma coisa importante sempre é que, e isso a professora reforçou bastante, é que todo exame que seja realizado, ele tem que ser realizado sempre no sentido de deixar claro para a paciente qual o movimento está sendo feito, né? Então avisar da colocação do espéculo, avisar que vai ser realizado toque vaginal, avisar que está sendo realizado qualquer outro exame, qualquer outra atividade que seja justamente aí importante durante a semiologia ginecológica. Então esse é o início, né? Posicionamento, lembrando que essa posição aqui já pode ter sido retirada, a mulher pode ficar em posição normal com a mão estendida e justamente aí as pernas posicionadas com apoio, aqui como é mostrado, né? Com apoio ela 30 graus, né? 30 graus, perna posicionada com apoio e sempre tentar cobrir aqui a região genital para que ela só seja exposta durante o momento do exame, né? Então tudo isso é fundamental. Então tudo isso é fundamental inicialmente para que dê tudo certo, beleza? Então sempre comunicar e o assistente da sala é sempre necessário para que fique tudo tranquilo. Nesse sentido a gente vai para o nosso tópico agora subsequente, que é o exame ginecológico externo. Vamos lá. Então o exame ginecológico externo, que seria justamente um análogo aí a uma inspeção, só que ele inclui justamente uma interferência. Então basicamente o primeiro ponto a ser feito, aí depois que a gente está observando, colocou as luvas, está fazendo justamente esse exame, é observar a genital externa. Então observar a genital externa, observar a vulva externamente, observar a integridade do períneo lá presente, observar se tem alguma alteração já externa, né, como por exemplo aí as glândulas de Bertolini já podem estar alteradas, a gente já pode observar, por exemplo, o inchaço, que seria uma bertolinite. Observar a presença, portanto, aí da distribuição do pelo pubiano, dos grandes lábios, observar justamente aí o introito vaginal, né? E a conformação externa. Então esse é o primeiro ponto que deve ser observado. Então a estrutura externa depois de ter calçado as luvas, certo? E aí depois eu vou utilizar o meu indicador e o polegar obrigatoriamente com o objetivo justamente de afastar os grandes lábios, né? Ao afastar os grandes lábios eu consigo ver justamente a genitália externa, só que mais localizada centralmente. Então eu vou observar clitóris, vou observar as glândulas de Bertolini mais internamente, vou observar as carânculas dos ímens, vou observar o haste externo da vagina, vou observar o clitóris, vou observar o meato uretral, vou observar as glândulas de Skinner, todas essas alterações, todas essas estruturas que sejam importantes. E aí eu vou buscar, obviamente, presença de qualquer alteração. Aqui, obviamente, eu já posso observar a presença de algum corrimento vaginal diferente, vou conseguir observar a presença de alterações tróficas, né? Então tudo isso já deve ser analisado inicialmente com esse objetivo. E é nesse instante que eu peço justamente que a paciente tussa, é a chamada manobra de Valsalva. Então, observe o que eu fiz até agora, né? Eu terminei meu exame de mama, agora eu vou lá e vou fazer meu exame ginecológico. Calcei minhas luvas, observei externamente, observei o nosso queridíssimo grande lábio, né? Observei vamos lá. Observei o grande lábio, observei a vulva externa, o monte pubiano, observei as alterações perineais. Fiz essas observações, vou justamente fazer a abertura, o afastamento dos grandes lábios com a ponta dos dedos, polegar, um de cada lado, e aí observo as estruturas internas, né? E, para finalizar esse momento mais externo, faço a manobra de Valsalva com o objetivo de ver duas coisas: incontinência urinária e também observar aí alterações como, por exemplo, o prolapso de mucosa vaginal ou prolapsos vaginais, prolapsos genitais que estejam alterados, né?
Então eu fiz esse primeiro exame. Qual o exame que tem que ser subsequente ao exame da genitália externa? É justamente o exame especular, né? Por que eu não faço toque vaginal? Porque justamente se eu quiser fazer uma colposcopia, a famosa citológico, né? O exame Papa Nicolau, eu necessito obrigatoriamente que não haja nenhuma contaminação daquela região. Então, um toque vaginal, obviamente, estou colocando luva, estou colocando talco, estou colocando coisas que podem alterar o meu exame. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado de fazer o exame especular primeiro. O exame especular ele deve ser realizado com ou sem a presença de lubrificante. Se eu for fazer aí o exame citológico, não coloco lubrificante. Se eu for, eu coloco lubrificante. Mas isso aí, obviamente, não é um consenso, né? Então, uma coisa fundamental para a gente entender o exame especular é justamente a gente sempre avisar para a paciente que o espéculo está sendo colocado, né? Então, toda aquela paciente que já teve relação sexual, ela tem que ser feito o exame especular. E aí eu vou justamente avisar para a paciente da colocação do espéculo, né? Posicioná-lo verticalmente ou diagonalmente para liberar a uretra, depois posicioná-lo horizontalmente e só depois que eu coloco ele fechado é que eu abro com o objetivo justamente de observar o colo do útero. E é através dele que eu vou observar justamente aí as alterações presentes no colo do útero, vou observar a parede externa, a parede da vagina, vou observar aí todas as estruturas plausíveis aí dentro da estrutura vaginal. E aí eu vou observar justamente a presença de qualquer secreção, presença de massa, presença de ulcerações que justificam a investigação, por exemplo, de uma biópsia. Beleza? Então esse é o exame especular, certo? O espéculo ele tem que ser justamente um espéculo de plástico ou um espéculo metálico que seja proporcional ao tamanho da vagina. Tem a questão da lubrificação, como eu falei, né? E um negócio que sempre tem que ser entendido é que a maioria dos úteros eles têm uma posição antevertida. O que é que significa? Que ele está posicionado mais anteriorizado, né? Se insinuando sobre a bexiga, se insinuando sobre a cerviz pública. E aí a tendência é que o colo do útero esteja cada vez mais posteriorizado. Então o exame especular tem que fazer com que o nosso espéculo esteja posicionado mais posteriormente, né? Para a parede posterior da nossa queridíssima vagina, beleza? Então esse é o aspecto importante. Eu estou com o meu espéculo específico para aquela vagina, com aquela flexibilidade presente, estou lubrificado ou não, dependendo das condições que eu já falei, e depois disso eu tenho que justamente pensar em colocá-lo mais inferiormente. Então esse é mais posteriormente, esse é o raciocínio que deve ser feito, sempre avisando a paciente. Coloquei, observei aquelas alterações, e aí se for realizado justamente a colposcopia, colhimento do material colhido deve ser feito justamente nesse momento, né? Eu obviamente não vou fazer o toque vaginal e depois colocar o espéculo de novo para fazer a colposcopia. Então a lógica é essa. Depois é feito o TV, o famoso toque vaginal, né? Então o toque vaginal, obviamente, na presença de luvas, ele deve ser feito após, obviamente, aí o nosso queridíssimo espéculo, e ele pode ser tanto simples quanto bimanual, né? O mais comum justamente é que ele seja feito de maneira simples, né? Em que eu tenho que fazer esse toque. Esse toque nem sempre ele é uma recomendação absoluta, né? Tem alguns pacientes que não é necessário só quando há uma queixa realmente específica, né? Eu queira sentir alguma massa, alguma tumoração, algum abalamento, alguma retração importante dessa parede. No entanto, para a prova de residência vai botar que o toque vaginal é essencial. E aí qual o meu objetivo, né? O meu objetivo justamente é palpar o colo do útero e palpar essas alterações justamente em búscula de nódulos, né? É um exame essencial, por exemplo, quando eu tenho endometriose. Então, o exame ele deve ser realizado justamente tentando posicionar aí durante o exame e avisando a paciente que está justamente a 30 graus naquela posição, no leito ginecológico, que está justamente coberta no momento em que não está sendo realizado o exame. Eu faço justamente a introdução do dedo indicador e do dedo médio, né? Que vai justamente entrar na vagina e vai buscar a região do colo do útero, que geralmente também está posicionado posteriormente. Esse colo do útero ele deve ser palpado durante toda a sua extensão, deve girar, e eu tenho que justamente palpar toda a parede vaginal nesse caminho, né? Então, identificar o colo lá no fundo do saco com o objetivo justamente de identificar qualquer alteração que seja feita nesse ambiente, né? E aí, o que é importante justamente é observar a mobilidade do útero,
Observar se tem alguma alteração, como por exemplo uma menor resistência, um útero com consistência baixa, observar a presença de massa, observar a presença de dor, né? Então essas são alterações que eu tenho que seguir, beleza? E outra coisa que a gente pode fazer é o famoso toque bimanual. Então, fiz o toque inicial, né? Através da introdução do dedo indicador, com o objetivo de chegar no colo do útero. E aí eu posso fazer o bimanual, que é justamente pela colocação justamente de uma pressão aí acima da sínfise púbica, bem acima da sínfise púbica na verdade, com o objetivo justamente de empurrar esse útero inferiormente, né? E aí eu vou justamente lá no abdômen e vou fazer uma pressão com a outra mão, ao mesmo tempo em que eu justamente tenho o meu dedo indicador e médio posicionado lá na região da cavidade vaginal. E a partir daí eu faço com que o meu útero ele entre de encontro com o meu dedo e eu consigo justamente observar diversas alterações nesse ambiente. Então eu vou observar consistência, vou observar a presença de massas, vou observar a presença de dor, vou observar a regularidade, vou ter ideia do volume do órgão, vou ter ideia justamente da superfície e toda alteração possível aí a mobilidade também é importante, né? Tudo isso é observado para a gente entender como é que está localizado esse útero. Então, observei o útero, qual é o meu objetivo? Justamente identificar a massa, identificar a dor, identificar a consistência, identificar a mobilidade, certo? Tudo isso é fundamental, ao mesmo tempo em que eu avalio alguma alteração, se há alguma alteração de parede vaginal, beleza? Show de bola!